Episódio 45, e esse episódio tem tudo a ver com o episódio de ontem, então se você não viu, eu sugiro que você volte e veja o episódio de ontem. A gente ainda tá no capítulo 8, hoje a gente só tem 3 versos, de 11 a 13. E depois da segunda multiplicação dos pães que aconteceu ontem, fala que Jesus pegou um barco com seus discípulos e cruzou para o outro lado. E o que acontece aqui é algo muito rápido, né? Jesus sai dali, né, nesse outro lado, né, nessa outra cidade. Ele sai, e então os fariseus chegam para Jesus e pedem um sinal para Jesus. E olha que interessante como é diferente a forma como Jesus reage em relação aos discípulos, em relação aos fariseus. No fundo, os dois grupos tinham o mesmo problema. Eles não acreditavam em Jesus por quem ele era, assim, né? Eles ainda tinham muitas dúvidas e eles ainda não conseguiam entender exatamente qual era a missão de Jesus. Só que Jesus trata esses dois grupos de forma totalmente diferente. Com os discípulos a gente não vê repreensão nenhuma aqui, vinda da parte de Jesus. Jesus só vai lá e repete o milagre. Agora, com os fariseus, olha a descrição que Marcos faz. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Jesus se comporta de maneira totalmente diferente com os fariseus. E por que é isso, né? É muito interessante um verbo que tem aqui no versículo 11, que diz que os fariseus, saindo, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. É aqui que está a chave para a gente entender por que Jesus tratou esses dois grupos de forma tão diferente. Os discípulos, eles só eram lentos de entendimento. Eles não conseguiam, eles tinham uma visão de quem era o Messias. Eles estavam entendendo que Jesus era esse Messias, mas a visão que eles tinham do Messias era muito equivocada. E eles estavam tentando conciliar as duas coisas, tipo, esse Jesus que a gente está vendo e aquilo que a gente acredita que é o Messias. Agora, os fariseus, eles também tinham a mesma visão equivocada dos discípulos, mas eles não estavam ali para aprender quem era Jesus e então reformular a ideia que eles tinham do Messias. Eles estavam ali porque eles queriam provar que porque Jesus não se encaixava no modelo deles de Messias, então eles queriam provar que Jesus não era o Messias. E por isso usa-se esse termo que eles tentaram a Jesus. E a Jesus vira e fala que para essa geração incrédula, essa geração que não acredita em quem Jesus é, não vai ser dado um sinal. Mas olha que interessante, Jesus até agora tinha feito inúmeros milagres, Jesus até agora fez 2 multiplicações de pães e peixes, ele tinha ressuscitado uma menina e feito inúmeras curas, Jesus tinha dado inúmeros sinais de que ele era o Messias, porque a descrição do Antigo Testamento fala de um Messias que promoveria cura, que libertaria os cativos, que libertaria as pessoas do pecado, e Jesus tinha feito todos esses sinais até agora. Jesus só não ia fazer o sinal que aqueles fariseus queriam que ele fizesse, justamente porque não era o sinal do Messias. Os fariseus queriam que Jesus se comportasse como o Messias que eles tinham na cabeça deles, que era um Messias que ia libertar eles do jugo dos romanos, que ia fazer com que Israel fosse uma nação independente de novo, que sentaria e restabeleceria o trono de Davi. E Jesus está aqui falando que ele não vai dar esse sinal, porque esse sinal, na verdade, não descreve quem é o Messias. E como a gente está falando o tempo todo, o mesmo Deus que Jesus está representando aqui é o Deus que a gente tem hoje. Com certeza a gente tem uma visão equivocada de quem é Deus. Deus é infinito, onipotente, onipresente, onisciente, e a gente nunca vai entender totalmente quem é Deus. Mas Deus precisa que a gente esteja aberto a ser desconstruído, a ler a sua palavra e buscá-la em oração e entender quem é esse Deus pela revelação que ele mesmo faz, e não pelas ideias preconcebidas que a gente tem. Muitas vezes a gente coloca aquilo que a gente acha ou quem a gente acha que Deus queria ser acima de quem Deus se revela que é. Então, meu convite hoje é que a gente esteja aberto a ouvir e ver os sinais que Deus está disposto a dar, porque são os sinais que de fato revelam o seu poder e sua glória, e que a gente não fique preso aos nossos próprios preconceitos, ideias preconcebidas de como a gente gostaria que Deus fosse.